Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sendo o Deus que és, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Deus que é digno de todo louvor e adoração, é o Deus que chamamos de Pai, o Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, o Deus que conosco sempre está. Receba a nossa adoração e continue conosco, Senhor, neste domingo, quando exercemos a bênção da liberdade, de cultuar o seu nome livremente. E continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos, meus irmãos. Bem-vindos àqueles que retornam de férias. Bom estarmos aqui de volta. Eu convido vocês a colocarem em pé comigo, abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 13, dando continuidade na nossa série As Primeiras Igrejas, com o qual parecemos. Essa tem sido a reflexão deste mês de janeiro. Todas as mensagens estão online para você que perdeu, estava viajando. Não perca essa oportunidade de assistir novamente essa construção que temos feito neste 2019. Apocalipse 3, 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos uma vez mais. Senhor, fale conosco, abre o nosso entendimento. Expande, Senhor, a nossa capacidade de ouvir, de aprender. Ajude cada irmão nas suas anotações e fale aos nossos corações e transforme-nos um pouco mais nesta manhã. Nós também te damos graças e oramos agora pelas nossas crianças que de volta estão na escola bíblica aprendendo, Senhor. E nós clamamos por todos os professores, pela direção, para que eles sejam canais da tua voz, canais das boas notícias do Evangelho para cada criança que entrar aqui em 2019, Senhor. Assim consagramos em oração todo este projeto e que sejamos e que façamos uma parceria onde os nossos filhos, Senhor, possam crescer como discípulos e que essa parceria igreja e família possa gerar uma geração de crianças que serão adultos tementes a Deus. Oh, tudo isso entregamos em tuas mãos, por teu louvor e glória e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Filadélfia foi fundada no século II, provavelmente por uma dupla que não se sabe exato quem foi. O nome deles era Eumínides e o outro Átalos, o seu irmão. Pelo que tudo indica, Eumínides foi o fundador. E aí Roma, percebendo ali que eram dois irmãos e querendo aproveitar da rivalidade que poderia e que acontece em muitas casas entre filhos, Roma tentou meio que subornar Átalos para que Átalos fosse contra Eumínides e assim desestabilizasse o governo daquela cidade. Contrariando aquilo que o Império Romano achava, que Átalos então seria comprado e iria contra o seu irmão, Átalos se
permaneceu firme, leal a seu irmão. Ele foi fiel, ele não o traiu de maneira nenhuma. E por ele, então, ter demonstrado amor, fidelidade, lealdade, não ter traído seu irmão, ele ganhou um apelido, e esse apelido era Filadelfos. E neste nome reflete, então, amor entre os dois irmãos. E essa se torna, então, a base que entra no consciente daqueles cidadãos, daqueles que faziam parte daquele mundo, daquela cidade naquele momento. Filadélfia era uma cidade próspera, mas ela foi destruída no ano 17 depois de Cristo pelo terremoto, aquele mesmo que citei que afetou a cidade de Sardes, devastou a prosperidade da cidade. Como consequência, o Império Romano, então, que regia ali, decretou que a cidade teria 5 anos de isenção de impostos. Além disso, teria também ajuda para os próximos anos, para a reconstrução da cidade. Ajuda essa que não aconteceu. Então, o povo de Filadélfia se sentiu traído pelo império, se sentiram abandonados. Ao contrário daquilo que era então sua história de fidelidade, de amor, de irmãos, de gente que não é traída por dinheiro, por promessas, o povo se sentiu ali, vivenciou algo que era contrário às suas origens. Para completar o drama, Filadélfia era conhecida pela sua produção de vinho e tinha então grandes videiras. E essas videiras, essa produção de vinho cresceu tanto que se tornou o número 2 na concorrência com Roma. E tudo indica que a produção dele se tornou em algum momento até maior do que a produção de vinho dos romanos. O que eles decidiram fazer? Os romanos decidiram então devastar toda a plantação de uvas deles, para que eles pudessem ser o primeiro lugar, coisa que no mercado hoje continua acontecendo da mesma forma, com outras ferramentas, mas era o maior desbancando o menor. Então você imagina que essa experiência de traição, essa experiência de falta de lealdade, que contrariava as origens dessa cidade, era ali o que havia no consciente do povo, que havia ali na história, na vida, nas conversas. Eles viveram então aquilo que era contrário às suas raízes. E Jesus então disse a essa igreja: olha, essas palavras são daquele que, número 1, é santo. Então, ele está na aura do sagrado, ele é verdadeiro. Não há mentira nele, não há promessa de, além da isenção, vai ter ajuda e não tem ajuda. O que ele diz é verdade. E mais que isso, ele tem a chave de Davi, ele tem a autoridade. Ele é o filho de Davi, como aquele cego disse a respeito de Jesus. Ele é o rei verdadeiro. Você tem que lembrar que os primeiros que creram em Jesus foram judeus que receberam a Cristo como seu Messias. E estes continuavam, então, presentes nas sinagogas. Aqueles judeus não eram chamados de cristãos. Por isso que há uma incoerência em dizer que um judeu que crê em Jesus é um cristão. Não, ele é um judeu que recebeu a realidade de Cristo e que recebeu Cristo como seu Messias. Ele então vivia nas sinagogas, ele ali tinha a sua comunhão, mas ele tinha a nova identidade no sentido de eu aceitei Cristo como o Salvador, como o ungido. E o que aconteceu ali em Filadélfia? O que aconteceu é que esses judeus que aceitaram, receberam a realidade de Cristo como seu Messias, eles tiveram os seus nomes removidos da membresia da sinagoga. Aí você pode perguntar, qual é o problema de ter o seu nome removido? Primeiro você tem que lembrar de Sardes. Lembra que Jesus disse a eles, olha, eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Eu reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Porque em Sardes, da mesma forma, essa ideia de nome dentro, nome fora, nome dentro, nome fora, era muito forte. E em Sardes, enquanto a ideia era manter a cidadania, em Filadélfia o problema era manter o nome na membresia da sinagoga, porque somente quem tinha o seu nome no registro da sinagoga era isento de declarar ou de confessar a seguinte frase: César é o Senhor. Então, o império mandava pessoas para as sinagogas para entender quem são os nomes do povo registrado aí. O povo registrado aí, o império então dava baixa. Esses não precisam ir lá confessar no culto ao imperador, dizendo que César é o seu Deus, que César é o seu Senhor. Consequentemente,
Se seu nome não estava no registro, você era obrigado então a cultuar a César. Roma dava esse privilégio somente para judeus registrados. E eu te pergunto, imagine você, judeu, morando em Filadélfia, recebeu a Cristo, teve o seu nome removido. Só que o teu Senhor não é César, o teu Senhor é o Senhor Jesus. Você fica então abandonado pelos de dentro e perseguidos pelo de fora. É por isso que Jesus disse, olha, o que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você possui pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você, então, que está recebendo portas fechadas das sinagogas, vocês que foram segregados, vocês que foram expulsos da comunidade, vocês que são verdadeiros seguidores de Cristo, mesmo com todo esse contexto, vocês guardaram a palavra, vocês não o negaram. É para esses que Jesus está dizendo sobre portas fechadas. Porque então esse judeu que cria ia na sinagoga, o porteiro abria a portinha pequena, olhava pela janela e falava, me perdoe, seu nome não está escrito aqui, porta fechada na sua cara. E vem Jesus para dizer, fique tranquilo, porque isso é passageiro. O verdadeiro teste da fé, meus irmãos, acontece quando, diante do inaceitável, diante do incompreendido, aquilo que eu não consegui compreender, aquele que crê mantém a sua inabalável crença em Deus. Dizer salmos e hinos nos dias das risadas é muito fácil, difícil é guardar e obedecer quando está doendo. Quando estão todos contra você. Jesus reconhece, então, essa atitude dos cristãos de Filadélfia, que, uma vez mais, ecoava o conceito imutável que o justo viverá pela fidelidade no que crê. Mas também ecoava a história de lealdade entre os irmãos, o amor filéu, o amor fraterno, implícito no nome Filadélfia. Agora, quanto aos outros, quanto ao joio, sempre presente em toda e qualquer igreja, de Filadélfia a Perdizes, em todos os lugares do mundo, disse Jesus, vejam o que eu farei, e as palavras dele são pesadas. Aqueles que são sinagoga de Satanás, aqueles que são assembleia do maligno, aqueles que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Aquele que vos expulsaram porque vocês creram na realidade de Cristo. Aqueles que não entenderam a sua fé. Eu farei com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Geralmente nós temos a ideia de que Jesus virá com seu poder e glória e todo joelho e toda língua confessará. Mas é interessante que no julgamento de Jesus, aqui Jesus também diz, eu vou fazer também gente se dobrar diante de gente. Eles vão se prostrar diante daquele que eles humilharam. Uau, que promessa, nos faz lembrar das palavras de Davi. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou numa outra versão, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Visto então que Filadélfia guardou a palavra, a exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação. Gente, a caminhada espiritual é explicada por Jesus como uma jornada de demandas e recompensas. Você planta, você colhe, você obedece, você cresce, você guarda a palavra dele te guarda. Venho em breve, disse Jesus para Filadélfia, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Uma vez mais, o encorajamento é para guardar o que recebemos. Mas também vem aí a condicional do perigo, do roubo, que acontece de dentro para fora. Que significa que eu posso abrir brechas e posso perder tudo o que ganhei. Uma atitude minha pode colocar quase tudo a perder. Uma atitude minha pode abrir espaço para que mais maldade, mais malignidade, outros atos, aquilo que a Bíblia também nos disse, que um abismo chama outro abismo.
Então a condicional é que se eu tenho, guarde para que isso não saia das minhas mãos e para que eu cresça no conhecimento disso, ganhe na perseverança. E se porventura eu abrir brecha, se porventura eu cair, eu tenho que ir correndo imediatamente, voltar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, restaure a minha mente, restaure a minha vida, restaure os que foram machucados no meu redor, porque eu quero reter, segurar com as minhas mãos aquilo que eu tenho entendido de Ti na minha vida, na minha fidelidade, no meu amor, no meu cuidado, na minha espiritualidade, na minha fé. Não abra brechas e não culpe o outro. Porque brechas são abertas de dentro para fora e quem faz isso é o recipiente chamado você e eu. Esse negócio de ficar dizendo, é porque fulano, porque ciclano. Não, assuma. Fui eu quem fiz. Fui eu que permiti isso entrar. Fui eu que abri espaço na minha mente. Fui eu que abri espaço nos meus sentidos e eles foram afetados por isso. Fui eu. Não culpe o diabo pelo que ele não faz. É melhor dizer, eu sou o capetão maior. Sou eu que faço, sou eu que fiz. Mas pelo sangue de Jesus, Ele me lava, Ele me purifica e Ele me coloca um novo caminho. E no final Ele diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, dali ele jamais sairá. Eu escreverei o nome de Deus, o nome da nova cidade de Jerusalém e o nome novo de Jesus. Para o povo de Filadélfia, olhar colunas com nomes era uma coisa muito parte do cotidiano. Colunas estavam todas inscritas, nomes, histórias, crônicas. Jesus vai para eles, não, o negócio aqui com a gente é outro, gente. A nossa coluna, ela jamais será abalada. Então, cristãos de Filadélfia, irmãos de Filadélfia, judeus que creram em Filadélfia, vocês serão irremovíveis. Vocês serão eternos, vocês estarão na presença de Deus, será marcado pelo nome de Deus, marcado pela nova Jerusalém que vem do céu. Em outras palavras, terão uma outra cidade que não é destruída com terremoto. Vocês terão um novo nome de Jesus. E aí a pulga vem para trás da orelha, novo nome de Jesus? Que história é essa? E Apocalipse 19:16 vai dizer, primeiramente 19:12, vai dizer que tem um nome que só Ele conhece. E o nome que só Ele conhece, em 19:16 ele diz, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acima de tudo, acima de todos, acima de todos os poderes, dos que traem, dos que não traem, dos que prometem e cumprem, dos que prometem e não cumprem, daquele que nos abraça depois de errarmos e fala, vem e renove esse amor verdadeiro. Ele cuidará de todas as coisas. A pergunta que faço, meus queridos e amados irmãos, é com o que parecemos quando nos comparamos com Filadélfia? Primeiro, nós temos o amor filéu, fraterno, leal, diante dos subornos e propostas indecentes da vida. Nós temos esse amor que me faz leal a você, você a mim e eu para outros na comunidade, amor que não é medido por se é bem me quer, se é mal me quer, agora é odeio me quer, né? Não é nem mal me quer. Nós temos esse amor fraterno, verdadeiro, que ouve a proposta do mal e fala, me perdoe, mas eu não danço essa música. Eu não reconheço esse tom. Nós somos parecidos com Filadélfia por nos agarrarmos à palavra quando dói. Você tem se agarrado a ela quando dói. E fala, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas in Christ, the solid rock I stand, all moving grounds are sinking sand. Na base sólida que é Cristo, eu permaneço e todos os outros chãos são areia movediça. Eu me agarro nela e falo, eu não estou entendendo nada, mas eu prefiro, eu decidi confiar em Ti, pois para onde vou, Senhor, só Tu tens palavras de salvação. Nós somos perseverantes sem limitar o que é perseverar, ou eu abro mão, nós abrimos mãos, porque eu me sinto superior, eu me sinto perfeito, eu sem falar, falando e fazendo, eu prefiro a minha singularidade de ideias.
do que a proposta de Cristo. Retenha o que você tem. Segure a palavra para que ninguém roube e tome a sua coroa. E desenvolva o nível de amor que Ele quer. Não aquele que vai ser resultado se alguém me amou, me prejudicou ou fez algo que eu não gostaria. Com que parecemos com Filadélfia? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, Senhor, nós queremos o padrão de Cristo, não o padrão do mundo. Nós queremos o padrão do seu amor, não o padrão da meritocracia, que só faz eu dar aquilo se alguém mereceu. O seu padrão é: eu morro crucificado, mas morro de braços abertos, dizendo: venham como estão. Venham como estão, e na cruz encontre restauração. Na cruz encontre um novo caminho. Na cruz encontre uma proposta de amor que os faça amar uns aos outros como eu vos amei. E assim essa comunidade contagie o mundo, restaure o mundo, recupere as feridas e nos transforme em gente curadas pelo amor, que vivam pelo amor, da lealdade do amor. Que sejamos, Senhor, Filadélfos. Que sejamos gente que vive este amor. Gente que é fiel à Tua palavra, mesmo quando dói. E gente que se sente desafiada a expandir essa lealdade, essa fidelidade, esse amor por todos. Em nome de Jesus, inspire-nos nesta manhã, para não só dizer eu amo, eu me seguro, eu creio, eu obedeço, mas nos inspire para dizer: Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais. E para aqueles, Senhor, que viveram brechas, viveram buracos abertos, vem com o Teu amor que cura todos, porque a Tua palavra é sempre de consolo e de restauração. E que a culpa caia, e que o amor vença, e que o amor provoque a certeza de que nós estamos com aquele que abre portas e que ninguém fechará na nossa cara, porque Ele é o nosso Deus, o que controla tudo. De modo que, Senhor, também quando as portas se fecharem, nos faz lembrar dos irmãos de Filadélfia, nos faz lembrar das promessas, que a sua porta ninguém fechará jamais. Que assim seja. Grande Deus da nossa vida, que amamos e aplaudimos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Manifeste o seu amor pelos seus irmãos, dizendo: sejamos como esses irmãos de Filadélfia. Faça isso nessa hora, e os irmãos da ceia corram aqui para frente.